Hoje eu tenho visto as pessoas se perdendo no meio da sua agenda, né, e deixando Verdade. um pouco mais a vida de oração. Elas oram na igreja, elas fazem aquela oração ao acordar, "Ó Senhor, obrigado por esse Sim, dia, sim, sim, obrigado sim. pelo novo dia", etcétera, e depois chega em casa, de um dia corrido e já: "Senhor, muito obrigado por esse dia, por todas as Sim. tuas bênçãos", já. E aí também isso vai sobrecarregando a vida espiritual da pessoa, e eu tenho batido muito numa tecla, Vitor, a gente precisa priorizar uma vida de oração. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Ledocast para mais um episódio incrível. Eu espero que você esteja sendo abençoado com esse quadro, que já nem é mais tão novo. A gente já fez algumas gravações, já lançamos alguns episódios do Vozes do Reino, e hoje eu tô com uma pessoa muito especial conosco. Todos que passaram aqui são especiais, mas hoje esse cara tem muito para nos acrescentar, muito para nos abençoar, e eu amo as conexões do céu, e hoje nós estamos com muita alegria de receber no Vozes do Reino o pastor Marcelo Negrão. Vamos receber ele com alegria, pessoal, como a gente sempre Amém. faz. Glória a Deus. Obrigado. Uma honra gigante ter você aqui, Privilégio pastor. muito grande. Seja bem-vindo. É muito legal. A gente tem uma conexão já de muito tempo, na verdade, né? Eu acho que do Vozes do Reino aí que nós já gravamos, talvez seja uma das mais antigas. Porque, para quem não sabe, pessoal, o Marcelo trabalhou com a minha mãe na prefeitura de Belém. É isso aí. Há quanto tempo atrás, Marcelo? Conta pra gente um pouquinho, te apresenta. Sim. Eu acho que tem uns 6 anos, Uns 6 anos 7 já, anos por por aí, né? E aí eu trabalhei na coordenadoria de comunicação social, e quando eu cheguei ali, alguém disse assim para mim: "Você é pastor? Então você está no ambiente certo, né?" Tá a pastora Márcia, que é a diretora do Olha NPP, só. e aí a partir daquele momento ela me recebeu muito bem, fizemos uma conexão maravilhosa, e é Bacana. isso. Que legal, pastor. E eu lembro que a minha mãe chegou em casa uma vez e ela falou: Nossa, Vitor, você tem que conhecer o Marcelo. Ele é um jovem pastor, um jovem promissor. Ele tá trabalhando com a gente, é um cara incrível. E aí eu fiquei, nossa, eu quero conhecer. E depois a gente começou a trocar mensagem, aí Sim, a Link nasceu e a gente foi se falando, se conhecendo mais, né? E cara, que alegria te ter aqui. Tô muito feliz de te receber hoje, amém, né, para mais um bate-papo aqui, amém. né? Alegria é toda nossa. Glória a Deus, meu amigo. Pessoal, a gente gosta sempre de conversar acerca de temas relevantes, né? Assuntos que a gente acredita que podem acrescentar na vida da igreja, né? E quando a gente para analisar, a gente vê que muitas pessoas elas têm uma tendência de quando a gente analisa assim a conversão, o novo nascimento, o caminhar com Jesus e o servir a Jesus, né? Tem uma coisa que eu sempre falo na Link, é que Jesus ele nos convida para nós estarmos com Ele, né? E para nós nascermos da água e do Espírito, mas também ele nos convida para estarmos com ele. E esse estar com ele fala tanto de uma vida de relacionamento com Jesus, mas também, obviamente, de uma vida de discipulado. E com o discipulado vem o servir a Deus, né? Só que eu queria botar aqui na mesa, e a gente gosta de jogar aqui a ideia na mesa e a gente vai conversando, né? Mas eu percebo, Marcelo, que muitas pessoas elas se convertem, elas começam a descobrir Jesus, elas começam a ter um relacionamento com Jesus, mas no meio do caminho, depois que elas começam a servir a Deus, é como se elas começassem a confundir a intimidade com o serviço. A sogra, que é uma figuraça, ela me falou uma vez: olha, a minha prima, sei lá, ela é crente, e ela me disse uma vez assim: olha, tu é da igreja, né? Ela disse: sou. Beleza, isso é muito bom tu ser da igreja, fica na igreja, mas não serve na igreja. Aí a minha sogra falou: mas por que não? Ela falou: porque se tu começar a te envolver nos bastidores da igreja, tu vai ver tanta coisa que tu não vai gostar e tu vai acabar te desviando. Então é melhor que tu nem te envolva no serviço da igreja. A minha sogra me veio com essa pérola um dia desse. E eu falei pra ela: minha sogra, não é assim. Claro, óbvio, né? Quando você começa a se envolver mais com a igreja, né, você vai começar a ver que a igreja não é perfeita. Perfeito. Você vai ver que é feita por pessoas, que existem as dificuldades, que existe a humanidade, Sim. né? Que existe os dias bons dos pastores e dos dias maus, existem os dias que, sabe, a gente tá mais sensível ao espírito, tem dia que não tá tão sensível, então é normal, hoje tem pessoas, tem falhas, mas o que é importante é que a gente está tentando acertar, né? Mas o ponto que eu quero colocar aqui, pastor, até porque eu te chamei aqui para te ouvir também, não só para falar,
Mas Pois é não. que, como você vê, né? Por que é tão difícil, ou melhor, por que é tão fácil as pessoas substituírem esse estar com Deus desse fazer para Deus? Né? Será que de fato a minha sogra tá certa ou ela tá errada na tua ótica sobre, cara, é melhor tu não te envolver tanto com a igreja, porque se tu te envolver tu vai Nossa, acabar te desviando, tu vai acabar te decepcionando, te ofendendo, né? sim. E aí acaba que você não vai mais continuar. O que você pensa sobre isso, Marcelão? Muito bom, excelente pergunta, Vitor. Interessante, Mike, mas vamos lá. A pessoa, a partir do momento que ela se converte, a gente chama isso de primeiro amor, né? Ela está com aquele fogo, com aquela paixão e tudo ela quer fazer para Jesus. E ela diz assim: se tem evangelismo, eu faço parte. Se tem o culto de ensino, eu faço parte. Lincoln School, como vocês chamam Sim, aqui, não é? exato. Eu quero estar envolvido em tudo mais e tal. E isso é muito bom, esse fogo a gente não deve perder. Só que aí a gente começa a entra num problema, né, que a gente pode ter, que é o ativismo. É Uhum. quando você se envolve totalmente com as atividades da igreja, você se perde entre essas demandas da igreja e você começa a deixar o seu tempo de secreto, a sua vida de oração com Deus. E por isso que eu digo o seguinte: o que tem atrapalhado muitas vidas hoje é o posicionamento dela, por exemplo, diante de um líder. Ela aceitou Jesus, ela se converteu, o líder vai dar um direcionamento, ela faz um treinamento, etc. E às vezes falta um posicionamento da pessoa em dizer ao líder o seguinte: eu acho que eu estou fazendo muitas atividades dentro da igreja, isso está sobrecarregando o meu tempo de intimidade com Deus e eu gostaria, né, de dar uma pausa em algumas atividades, fazer assim o Sim, que não venha a me atrapalhar ali na minha vida com Deus, tudo mais e tal. legal. Posicionamento, esse é o Uhum, primeiro ponto, não é? legal. Uma vez uma pessoa chegou comigo e disse assim: pastor, eu estou bem envolvido na igreja, louvado seja Deus por isso, mas isso tem afetado muito meu tempo de secreto com Deus. Hum, E aí a pessoa olhou para mim e disse, um jovem, né, me disse assim: pastor, o que que eu preciso fazer? Eu disse: nós vamos reduzir suas atividades. Porque nenhum homem é maior do que a sua vida de oração, nenhum homem é maior do que a sua vida devocional, nenhum líder, nenhum servo, ninguém é maior do que o seu tempo, a sua vida legal. no secreto. Então eu disse para ele assim: nós vamos dar uma pausa em algumas atividades, você vai fazer somente algumas, Uhum, né? E eu quero que você reacenda essa chama do secreto. Então eu acho assim, a igreja muito bom. hoje, ela é muito movimentada, né? Uhum, Então são muitas programações, são muitas sim, demandas, e aí a gente precisa tomar bastante cuidado com isto, porque isso pode estar afetando a nossa vida com Deus. Eu sempre digo o seguinte: se você hoje não prioriza uma vida de secreto em meio a tantas demandas da igreja, em algum momento essa conta ela vai chegar, né? Vai verdade. acontecer algum problema e isso pode ser desastroso ali Sim, para aquele líder ou para sim. aquela pessoa que está recém-convertida. Então eu digo assim: se aceitou Jesus, se converteu, o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida. Vai lá, curta essa chama, essa paixão, esse fogo do primeiro amor, mas peça direcionamento para o seu líder para você ter cautela Legal. entre aquilo que você vai fazer na igreja Sim. com o seu tempo de Muito secreto. bom isso aí, Marcelo. Agora, tu não acha que também os líderes também precisam direcionar melhor as pessoas? Perfeito. Eu falo isso porque a gente tem muitos líderes que assistem o podcast. Eu falo muito de liderança e tem líderes da igreja, pastores que acabam nos Sim, acompanhando por aqui. E tu não achas também que os líderes e pastores, às vezes, por falta de trabalhadores, né, por falta de servos, acaba acumulando muita coisa em um só ou dois. Enquanto o cara tá disponível, vai sim, metendo ficha aí de sim, serviço pro cara, e o cara vai, quando vê, o cara tá liderando 3, 4 ministérios e tal, sim, e aí quando vê, o cara tá morrendo na fé, porque acabou entrando nesse ativismo, né? Então, sim. assim, eu acho que como líderes, a gente também, perdão, como líderes, a gente também precisa direcionar as pessoas, principalmente essas pessoas que ainda estão começando, né? Que, claro, a gente sabe que para servir o ministério, eu sempre digo isso: você precisa ter, em primeiro lugar, disponibilidade, em segundo Sim, lugar, você precisa ter caráter, sim, né? E transformado, né? Se parecer com Jesus. Mas a disponibilidade, muitas vezes, é o início. É o cara, sim. eis-me aqui, né? Eis-me Usa-me a aqui. mim, eu vou Perfeito. começar.
E às vezes a gente acaba como líderes nesse também afã de ver a coisa acontecer, ver a igreja avançar, ver o ministério frutificar, a gente acaba botando muita coisa na costa da pessoa. Sim. Agora mesmo a gente estava conversando aqui, o pastor Renan, que é meu discípulo aqui da Link, ele estava conversando com uma pessoa aqui, falando justamente isso. Ele protegendo uma das ovelhas que ele lidera, falando, poxa, mas eu não queria que tu escalasse ela, porque ela nunca diz não. E como ela nunca diz não, ela acaba fazendo muita coisa e isso vai sobrecarregá-la. Então eu vi da parte dele uma maturidade muito legal. Sim, Entendeu? perfeito. De um pastor que está o quê? Prezando pela energia da sua ovelha É isso também, aí. né? Para que ela possa ter uma longa duração. Eu sempre falo isso. Se a gente esforça muito e a gente abraça logo 3 ministérios, 4 ministérios, começa a liderar tudo de uma vez só. Cara, o cara vai correr um ano, daqui a um ano tá entregando os É isso pontos. aí, vai Né? Às sobrecarregar. vezes é muito ruim quando um pastor chega aqui no gabinete, um líder chega aqui no gabinete pastoral e fala, pastor, eu quero entregar, porque eu não tô aguentando, eu tô cansado. Isso para mim é um termômetro, entendeu? Sim, Quando eu começo a ver muitas pessoas falando que estão cansadas, eu começo a ver, cara, peraí, ou eu tô acelerando muito ou eu tô sobrecarregando muito. é E isso aí aí. eu vejo que, porque eu aprendi, a gente precisa andar em equilíbrio, porque a obra que a gente faz, Marcelo, não é uma obra de 1 ano, 2 anos, é uma obra de uma vida toda. Sim, Eu não quero edificar link por 3 anos, 4 anos, depois acabar. Não, é uma obra de uma vida, e não só de uma vida, de gerações. sim, Entendeu? Então precisa ser algo que a gente encontra aquele pace, que eu até falei para vocês na nossa sim, reunião de pastores, encontrar aquele ritmo perfeito. saudável e replicável. Isso Né? aí. Então eu sempre falo aqui nas nossas reuniões de liderança, cara, não coloca uma pessoa para estar em mais de um ministério. É isso aí. Né? Então, assim, Sim. quando eu vejo pessoas em 2 ministérios, eu já falo, não, talvez já seja muito. É no máximo 2, no máximo estourando. Mas se puder entregar um, transicionar um para ficar só em um e fazer bem feito aquele um, Sim. fazer com qualidade aquele um, eu acho que é o ideal. Você concorda comigo? Sim, concordo, concordo. É interessante, Vitor. Eu tenho conversado com muitos líderes, tenho passado por diversas igrejas, e eu tenho visto, sim, da parte da liderança, um erro, né, uma falha muito grande. E esse erro ele vem devido à ânsia pelo resultado. Não é É. isso? Então a minha igreja tem que crescer, a minha igreja tem que explodir, a minha igreja precisa ser uma igreja relevante. Uhum. E então essa ânsia, essa preocupação com o resultado faz com que esta pessoa chegue até uma pessoa e já introduza ela em algum trabalho, em alguma missão. E isso é um problema muito grande, né? Porque cada pessoa que você introduz na missão, você precisa tratá-la. Sim. Tem uma mentoria que eu tenho dado, Deus tem me dado graça para Legal. falar a líderes, que é uma mentoria de alinhamento espiritual e ministerial para líderes, para Uhum. liderança, né? Legal. E nessa mentoria a gente trabalha do coração à execução. Bacana. Por quê? Porque às vezes a gente recebe uma pessoa, aí ela aceita Jesus, passa pelo discipulado, aí você vai conhecer quem é Sim. Jesus, as obras, etc. E aí você dá logo uma missão para ela. Sim. E aí você sabe que ela vai ser bombardeada no mundo espiritual. E se ela não tiver Isso. preparo, ela não vai dar conta de lidar com aquilo e ela não vai demorar muito, vai deixar o trabalho. Né? Legal. Então, assim, a gente trabalha o coração, a gente trabalha o caráter, a gente Muito bom. trabalha essa questão de alinhamento do coração com o coração de Deus até a execução, para que aquele líder, quando estiver assumindo aquela missão, ele esteja de fato preparado. Excelente. Eu sempre digo assim que o que move o coração de Deus, o que mexe com Deus, não é a performance, não é o resultado que Claro. você tem, mas sim quem você é no secreto, Uhum. quem você é no seu coração, Muito bom. né? Quem Muito você bom. é na sua vida interior. Então, a gente trabalha o coração desses líderes, né, com a graça de Deus, à luz da palavra de Deus, para que eles possam exercer a missão de forma saudável, para que eles saibam separar tempo de secreto, tempo com a família, tempo no ministério, etc. E sendo assim, a igreja não tem o problema. Então, eu vejo da parte de muitos líderes esse erro, preocupação com o resultado, né? Hoje, Isso. a gente define uma igreja relevante como aquela igreja que cresce em número. Uhum. Conforme Atos ali dos apóstolos, a gente sabe que a igreja crescia em número. Sim. Mas o que vale para Deus é quantas pessoas transformadas nós temos. Quantas pessoas vindo, descendo arrependimento nós temos. Quantas pessoas estão tendo o seu caráter transformado. É isso que vale para Deus. Todo líder tem que se preocupar com isto. Não logo introduzir uma pessoa
ao ministério, não logo dar uma missão para esta pessoa, mas antes tratar o coração dela para que ela possa exercer bem aquela função. Muito bom. Você falou sobre o crescimento da igreja, e tem uma frase que eu gosto que diz assim: nem tudo que cresce é saudável, Perfeito. mas tudo que é saudável acaba crescendo. Sim. Né? Então, é muito importante a gente, obviamente, trabalhar para ver o avanço do reino de Deus, o crescimento da obra. Jesus Sim. mesmo disse, olha, vão por todo mundo, Vão. façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, assim, Jesus, ele nos mandou cumprir a grande comissão, né? E crescimento, ele é importante, mas saúde também é importante. Sim. Né? Então, até que qual é o preço do crescimento? Qual o preço do crescimento eu estou disposto a pagar? Qual o preço que a minha equipe está pagando em prol do crescimento? Será que é um preço onde ela tem pessoas que estão morrendo no meio do caminho por causa do crescimento? Será que isso realmente vale a pena? A gente precisa botar na balança isso. Sim. Né? Em que, claro, a igreja precisa avançar, o reino de Deus precisa avançar, mas também a gente precisa cuidar das ovelhas e os corações delas precisam estar também curados, limpos. Eu sempre digo aqui na Link, né, que a gente procura ter um corredor, né, longo. O que é o corredor que a gente chama? É o momento que a pessoa entra na igreja e ela visita, depois ela faz ali, ela se batiza, depois ela tem ali o membresia, depois ela tem ali o café da manhã do membresia, e aí tem os cursos que ela entra, da Link School. Perfeito. Então, aqui na Link, para a pessoa servir como um voluntário, ela não pode chegar da igreja, como acontece muitas vezes. Não, pastor, eu cheguei aqui e eu era da igreja X e agora eu quero estar aqui, mas eu quero estar aqui se for servindo, eu não consigo ficar sem servir. Você já deve ter ouvido isso. Sim. Né? E aí eu sempre convido as pessoas, eu falo, cara, então, se você está vindo para cá, vai ser um tempo de você sentar, para você estar à mesa com Jesus, você ser cuidado por Jesus, e é um tempo de você desacelerar. Porque para servir, a primeira coisa que a pessoa precisa ter alguns passos que ela precisa ter, inclusive tem um curso aqui que ela precisa fazer para que ela possa ser um voluntário, para ela poder servir. Porque, como você disse, a gente não quer pegar uma pessoa que está crua e jogar ela para servir, porque vem as guerras espirituais também. Perfeito. Eu sempre digo isso, no momento que você começa a fazer a obra de Deus, começa a saquear o inferno, começa a cutucar o ninho de cobra, mano, aí os levantes começam a acontecer. Então, se eu boto uma pessoa que não está preparada ali para de fato servir, para estar ali naquela batalha, pelo menos um mínimo de preparação, isso pode acabar sendo danoso para a própria vida dela. Então, como um pastor preocupado com a vida das pessoas, então eu sempre digo para elas, cara, vamos primeiro aqui estabelecer uma base para você tratar o coração, ter uma base de fé para você poder, de fato, servir, e depois tem alguns outros cursos que a pessoa passa aqui, pelo menos 3 cursos, para a gente levantar líderes. Né? Hoje nós temos aqui na Link em torno de 60, perto de 60 líderes que nós levantamos nesses últimos 8 anos de igreja. Mas também foi todo esse processo de ensino, cuidado, discipulado, preparação, né, para que isso vá de fato acontecendo. E aí você vai ter uma igreja sólida. Sim. Não é isto? Bem alicerçada. Isso é muito importante. Eu sei, deixando um pouco mais a vida de oração. Elas oram na igreja, elas fazem aquela oração ao acordar, ao ser obrigado por esse dia, obrigado pelo novo dia, etc. E depois chega em casa de um dia corrido e já, Senhor, muito obrigado por esse dia, por todas as tuas bênçãos já. E aí também isso vai sobrecarregando a vida espiritual da pessoa, e eu tenho batido muito numa tecla, Vitor. A gente precisa priorizar uma vida de oração. Eu estou escrevendo sobre isso. É mesmo, que legal. Isso, um chamado ao lugar secreto. Oh, glória. Né? Isso é muito bom. É você priorizar ali uma vida de oração. Você sente pessoas que oram, né? Quando você conversa com elas, quando você está com elas, você sente, você percebe uma chama, algo diferente sobre a vida dela. Então, o Espírito, ele testifica, não é isto? O Espírito, ele testifica. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre vida de oração, você se preparar. Não tenha pressa em ter resultados no ministério, não tenha pressa em buscar ser relevante naquela missão, não tenha pressa com nada disso. Foque na presença, se volte para a presença, busque conhecer a Deus, busque conhecer a palavra de Deus, tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Hoje nós temos muitas pessoas que são rasas. Sim. É isto? Verdade. São rasas porque não prioriza esse tempo de intimidade com Deus. Talvez você me pergunte assim, então o que fazer para mim priorizar? Em primeiro lugar, você tem que clamar pela graça de Deus, né? Porque o homem por si só ele não quer orar. É verdade. Ele não quer jejuar. A gente não consegue levantar, né, por nós mesmos. Sim.
A gente levanta pela graça de Deus. É Deus quem levanta o caído, é Deus quem levanta o prostrado. Então, o que que acontece? Quando a gente ora, clama pela graça de Deus para Ele nos levantar, Ele nos levanta, Ele queima dentro de nós uma sede, uma fome pela sua presença. É o que o salmista escreve ali no Salmo número 42, né? Assim como a costa anseia pelas águas Sim. correntes, assim, Senhor, a minha alma anseia Anseia, né? pela Esse anseio da tua presença. presença, né? Ou seja, a gente precisa ter essa fome, essa sede Legal. em correr pela presença de Deus. E a costa, você sabe muito bem que quando ela procura por águas correntes, ou ela está fugindo do caçador, ou ela está querendo se refrescar devido ao excesso de calor que ela está tendo ali. E assim é com Deus, a gente corre para a presença de Deus, né? Só nele a gente vai encontrar refrigério e segurança, nós vamos Legal. ser refrescados por ele. Então, assim, Vitor, eu acho que a gente precisa ter mais fome e sede de Deus, e para que isso aconteça, a gente tem que clamar pela graça de Deus, para que Deus reacenda essa chama no nosso coração, para que a gente volte a orar mais, ou busque a orar cada vez mais. É muito bom. Eu acho que esse ponto que você tocou da oração, ele é muito chave, porque nos nossos dias tem muito ruído, né? Isso. Tem muito ruído. A gente tá o tempo todo começando com o celular na mão, rede social, TikTok, Instagram, YouTube, enfim. E claro, como agora, a gente tá aqui no bate-papo e tá edificando pessoas, isso edifica, se for bem usado. Mas se você entrar lá no teu tempo de uso e você olhar lá o tempo que você gasta por dia de rede social, Nossa. muitas vezes tem gente que não faz isso corriqueiramente, quando você faz, você assusta. Né? Você se assusta porque o tempo de rede social que você gasta por dia e você comparar o tempo de oração que você tem, isso denuncia o teu coração, cara. Sim. Nossa. Né? Então, uma dica que eu tenho para você é: abra aí depois do seu celular, lá nos ajustes, vai ter o tempo de uso. E olha lá quanto tempo você gasta de WhatsApp, de Instagram, Sim. de TikTok, de rede social, de Facebook, talvez. Enfim. E você faz uma comparação com o tempo de oração. No Instagram, você passa meia hora, no TikTok, 1 hora, quando você vê, meu Deus, eu rolei a tela, nem vi passar. Sim. Mas você gasta 15 minutos de oração, caramba, já tô entediado e tal, né, e tal. Então, assim, eu acredito muito que nós precisamos calar esses ruídos. Eu tenho falado, Marcelo, que uma das maiores guerras espirituais dos nossos dias é a guerra pela atenção. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que o diabo ele tem criado cada vez mais, ele tem trabalhado isso muito forte nos últimos anos, cada vez mais artifícios para roubar a atenção das pessoas, porque quem tem a tua atenção é quem tem o teu coração. Perfeito. Entendeu? É isso Porque aí. se você tá gastando a tua atenção muito tempo em coisas supérfluas, banais, cara, você tá gastando a tua vida, velho. Sim. Entendeu? O tempo é mais valioso do que dinheiro. É isso aí. Entendeu? Porque o dinheiro, se tu perdeu tudo, tu pode trabalhar e reconquistar. Sim. O tempo que passou acabou, não volta mais. Não tem como você voltar e recomprar o teu tempo. Não tem como. Nós temos um tempo na Terra. E isso é algo que a gente precisa parar para pensar. Quanto tempo eu gasto, que eu perco de rede social? Então, até a minha rede social eu sou intencional. Eu procuro ter muito uma vida com propósito, uma vida com intencionalidade. Então, muitas vezes eu paro para olhar quanto tempo eu tô gastando de rede social. Eu botei um limite para mim mesmo, é X tempo por dia. Quando eu tô passando, eu falo, cara, preciso parar. Aí, tempos e tempos, eu excluo, faço um jejum, Sim. paro, porque muitas vezes isso tá roubando, Sim. né, o nosso tempo de oração. E eu acredito muito na frase que você falou ainda há pouco, né, Sim. que o homem ele é do tamanho da sua vida de oração. Perfeito. Né? Eu gosto muito daquela frase de John Wesley que ele falava, quando perguntava para ele: John Wesley, como é que você flui com tanta unção? Os historiadores dizem que John Wesley, que foi um avivalista inglês, quando ele pregava, primeiro que ele ajuntou multidões numa época em que Perfeito. ninguém ajuntava multidões. E foi na época da Revolução Industrial na Inglaterra, criança morrendo em fábrica, trabalhando. Era uma situação muito complicada. Os caras saíam do trabalho, das fábricas, com aquele peso gigante, iam pros bares, beber pros pubs, pros bares, encher a cara. E aí ele fazia ajuntamentos de rua, de praça, depois na igreja, mas uma das coisas muito interessantes é que perguntava para ele: John, como é que você flui tanta unção de você? Porque quando ele pregava, as histórias contam que as pessoas saíam correndo dos lugares e se jogavam na frente, clamando por salvação.
Isso. clamando misericórdia da minha vida e tal. E os relatos são impressionantes. E aí perguntava, John, o que você fazia? Aí ele respondia assim, é muito simples. Eu passo a semana queimando na minha casa. E quando chega no final da semana, as pessoas vêm aqui me ver queimar no altar. Nossa. Entendeu? Então, assim, é isso. Sabe? Então, se você quer fluir unção, você é líder, tá aqui conosco, você é pastor, você quer ver unção fluir da tua vida, como o Marcelo tá fluindo unção aqui na minha vida agora. Amém. Eu sinto essa unção da vida dele. Amém. Isso não é demagogia, não é brincadeira. Amém. Você carrega algo precioso do Senhor. Amém. E quando, se você quer ver esse fluir da sua vida, cara, não tem outro lugar. Sim. É necessário cultivar uma vida de disciplina. Perfeito. Né? E assim como a gente precisa aprender a disciplinar o corpo, a gente fala muito isso aqui na Link, Sim. sobre a disciplina do corpo, sobre a disciplina da alimentação, sobre a disciplina do esporte, a disciplina do treino, você também tem as suas disciplinas espirituais. Sim. Se o homem não controla a língua, ele não vai controlar o espírito. É isso aí. Né? Tiago vai dizer que a língua é um pequeno órgão, mas que direciona o corpo todo. Então, é necessário controlar a língua, a boca, para você também controlar o teu espírito, a tua vida de oração, a tua vida de devoção e calar esses ruídos, né, Marcelo? Perfeito. Muito bom. Você tocou em John Wesley, esse grande evangelista, e só para contribuir mais um pouco, Sim, claro. ele via a vida de oração, vida de jejum, tempo de secreto como estilo de vida, né? Tanto que ele acreditava piamente nisto, que ele dizia que todo candidato ao ministério deveria ter uma vida constante de jejum e oração. Ele dizia o seguinte: ó, aquele que quer ministrar, aquele que quer pastorear, aquele que quer evangelizar, ele vai ter que jejuar e orar nas quartas-feiras e nas sextas-feiras. Olha só que interessante. Né? Então, esse preparo no secreto é muito importante. É isso que vai te dar mais e mais sabedoria, é isso que vai tornar a tua liderança mais notável, né? Aprovada por Deus. É isso que vai te dar mais discernimento, é um outro ponto que eu tenho batido na tecla, ore por discernimento. Às vezes a gente quer o dom, né, para curar pessoas, sarar pessoas, libertar pessoas, Sim. etc. Mas existe um dom que hoje muita gente não busca, chamado dom de discernimento. Uhum. Não é isto? É a capacidade que você tem de discernir o que é de Deus e o que não é, discernir os espíritos, discernir o coração, discernir as pessoas, e isso é muito importante. E eu digo o seguinte: quanto mais for o teu tempo no secreto, quanto mais você aumentar esse tempo de secreto com Deus ali, ter temor diante de Deus, ter uma vida obediente, um caráter tratado, transformado por Cristo, mais Deus vai te dar sabedoria e vai te dar discernimento. Eu vejo hoje, Vitor, as pessoas elas têm perdido o temor de Deus, né? Uhum. Elas se acostumaram ali no ministério, se tornaram profissionais, prega porque tem técnica, não é isto? Lidera porque tem técnica. E aí, então, elas se tornaram pessoas profissionais, mas já perderam a presença há muito tempo, né? E isso é perigoso demais, porque quando você tem temor a Deus, você possui alguns privilégios, né? Tá vindo aqui na minha mente o Salmo de número 25, no verso 12, diz assim: ao que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Então, o primeiro privilégio de quem teme a Deus, de quem se volta para Deus, quem obedece a Deus, quem está na presença de Deus, ele tem um privilégio de Deus olhar para ele e falar assim: olha, essa decisão que tu vai tomar é correta. Essa não toma essa decisão. Então, ele abençoa as suas escolhas, né? Ele está ali te direcionando, está ali te dando discernimento, está ali te mostrando. Mas um outro privilégio também que eu vejo nesse salmo, que está no verso 14, é o privilégio de Deus te contar segredos, né? Ao que teme ao Senhor, legal. Você que teme ao Senhor, você tem o privilégio de ele te contar um segredo. Eu acho muito interessante quando Deus diz assim: por acaso eu poderia esconder alguma coisa do meu servo Abraão? Olha o nível de intimidade que ele tinha com Deus, que Deus dizia assim: eu não posso esconder absolutamente nada deste homem. Então, assim, quando você teme a Deus, se volta para Deus, tem vida de secreto, tem vida de oração, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, você vai tomar decisões assertivas, você constantemente vai ter Deus queimando no seu coração segredos que Ele quer te contar, algo que Ele quer te falar a respeito do teu futuro, a respeito do que está por vir. Então, a vida de secreto é muito importante. Mas mais uma contribuição, eu lembro também de Charles Finney, né, um grande evangelista também. Ele diz na sua biografia que ele priorizava essa vida de oração e essa vida de jejum. E ele dizia o seguinte, que quando ele sentia que a sua bateria estava descarregando, ele levantava um jejum de 3 dias. Olha só que legal. E aí, ao jejuar 3 dias, sentindo a sua
bateria recarregada, a sua Sim. unção renovada, ele ia ministrar, ele ia para as reuniões, e a história conta que nas suas reuniões as pessoas, ao entrarem na cidade, chegarem, romperem as fronteiras, elas eram tomadas por um espírito de arrependimento. Olha só que Olha só. impactante. Então, elas clamavam por perdão, por misericórdia. Então, assim, Vitor, eu acho que nós, enquanto líderes Uhum. e servos de Cristo, a gente precisa investir nesse tempo de qualidade na presença de Deus Muito bom, para que sejamos aprovados por Ele. muito bom. E eu digo o seguinte: não adianta você buscar a aprovação dos homens. Você tem que buscar a aprovação de Deus. A aprovação dos homens é passageira. Sim. A aprovação de Deus é eterna. Uau, que top. Que legal. Eu tô tentando sair dessa pauta de oração, mas não tô conseguindo. Não tô conseguindo, até porque, assim, é uma coisa que eu tenho falado também. Eu acho que a nossa geração de pastores mais jovens, e também essa galera que tá chegando, geração Z, alfa, até dos meus filhos já, Uhum. que a gente já tá olhando para tá evangelizando, tá dirigindo, né, direcionando. Quando eu olho para essa galera, eu vejo que é uma galera que cresceu, que está crescendo e nascendo no evangelho, já numa fase do evangelho de muitos recursos. Sim. Você concorda? Assim, Sim. e eu digo não só recursos financeiros, eu digo recursos de internet hoje em dia, de rede social, e a gente vê hoje um grande trabalho online das igrejas, e a Link está inclusa nisso. A gente faz um trabalho forte online, a gente vê, isso é muito bom, o evangelismo na internet. Eu vejo muitas pessoas acabaram sendo alcançadas pelas transmissões online, né, e tudo, isso é muito legal. Mas uma coisa, um contraponto que eu tenho feito, justamente entra na questão da oração que a gente está falando. Qual que é o contraponto? Até que ponto nós estamos trocando o que é essencial pelo que é supérfluo? Então, assim, câmera legal, fotografia, edição de imagem, corte, patrocinado, internet, tudo isso é legal, Tudo isso é importante. mas é o essencial. Então eu acho que esse papo que nós sobre oração, sobre rudimento, algo que é rudimentar do evangelho, ele é muito importante. Ele é muito importante. Se você está nos ouvindo aqui, sabe, foque nisso. Foque no que é básico, sabe? Foque no que é rudimentar mesmo do evangelho. Quando a gente fala de rudimentar, a gente está falando de oração, a gente está falando de jejum, a gente está falando de leitura da palavra. Não de frase de efeito. Eu vejo hoje as pessoas têm muita frase de efeito, mas tem pouco mergulhar da palavra. Hoje em dia as pessoas têm muita... elas gostam muito de ir nos cultos e assistir o culto online, os cortes e tal, e tudo isso é legal. Mas, cara, nada substitui uma vida de proximidade do Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor, né? E às vezes as pessoas me perguntam, pastor, como é que faz para fluir da unção? Como é que flui essa unção, como a gente vinha falando ainda há pouco? Eu gosto muito da parábola das 10 virgens. Né? Porque na parábola das 10 virgens, a gente vai ver que as 10 eram virgens, isso aponta que as 10 eram salvas, mas 5 eram nécias, como diz o texto, e 5 eram prudentes, ou seja, 5 eram tolas, 5 prudentes. Qual é a grande diferença delas ali? É que as 5 prudentes, elas tinham azeite extra. Né? Esse azeite extra, ele fala dessa unção. Sim. Né? E no verso, eu até abri aqui, porque no verso 9 de Mateus 25, onde está essa parábola, quando as nécias vão pedir azeite para as prudentes dizem assim, não, para que não vos falte a nós e a vós outras, vão e aos que vendem e comprem o azeite. Né? Então esse comprar do azeite fala muito também desse esforço pela unção. Sim. Dessa disciplina mesmo. Né? Porque às vezes as pessoas acham que a unção vai cair do céu, não preciso fazer nada para ter unção. E na verdade a unção de Charles Finney, de John Wesley, né? De grandes avalistas, né? do passado, quando a gente vai pensar em Evan Roberts, né? E outros, a gente vai ver que todos eles, quando a gente vai estudar a vida deles, eram homens de oração. Homem de oração. Eram homens, Billy Graham, todos eles eram homens de muita oração, de muita entrega, de muita devoção. Né? Dizem que na casa de John Wesley tinha lá a marca, né? No chão, a marca de onde ele se ajoelhava para orar. Exato. Isso é muito louco, cara. É forte demais, bem impactante. Forte. Uma vez eu cheguei para ministrar em Palma, eu recebi um convite para pregar numa conferência lá. Legal. E aí quando eu cheguei, o pastor disse assim, você vai ficar hospedado na minha casa. Né? O primeiro dia da conferência é amanhã.
Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ali é o seu quarto, você vai descansar um pouco, cheguei à noite lá, e quando for 4 da manhã, você vai estar acordado porque a gente vai para a igreja, para o tempo de oração que a gente tem lá, né? O culto de oração que a gente tem, que é 5 da manhã. Então, 4 da manhã, gostaria que você estivesse já pronto. Eu disse, tudo bem, pastor, né? Eu cheguei bem cansado naquela noite, e eu falei, nossa, agora eu vou ter que levantar para orar, né? 4 da manhã, perfeito. E aí, acordei, né? Me organizei tudo, 4 da manhã eu estava pronto. E aí o pastor disse, vamos para a oração agora. Só que na minha cabeça, eu achava que eu ia ver 3 pessoas orando ali na igreja, 5 pessoas orando. Eu estou falando de uma reunião de oração, 5 da manhã, Vitor. E eu fui com isso na cabeça, né? E eu pensei que a minha igreja orava. Até eu conhecer a igreja desse pastor. Uau. Cheguei lá, chegamos lá 4h40, 5 horas começaria. A igreja estava lotada. Glória a Deus. Uau. E aí eu comecei a chorar, Vitor. Uhum. Eu comecei a chorar. E o pastor olhou para mim e disse assim, por que o senhor está chorando? Eu disse, pastor, eu pensei que a minha igreja orava. Eu pensei que os irmãos que caminham oravam. Mas hoje eu encontrei uma igreja que ora, de fato. Forte. E eu me perguntei o que leva aqueles irmãos a estarem ali 5 horas da manhã, e o pastor disse assim para mim, eles saem daqui já para o seu trabalho, 6 da manhã, então é 1 hora de oração. Igreja fervorosa, igreja cheia. E você vê um culto de oração, uma reunião, ou melhor dizendo, de oração, cheio. Pode ter certeza que Deus está ali naquele lugar, né? São pessoas com muita sede, com muita fome pela presença de Deus. Então eu comecei a chorar. E eu peguei uma pancada de Deus. Sim, Eu sim. falei, eu preciso fazer mais. Eu preciso me dedicar mais. Eu preciso incentivar mais. Eu preciso mergulhar mais nisto, né? E quando eu cheguei ali na primeira noite para ministrar, eu falaria aos 3 dias. Na primeira noite, Vitor, eu senti uma graça sobre aquela igreja, uma unção, uma leveza, entende? Talvez Sim. alguém diga assim, o pastor ele vem cheio da unção, já vem debaixo de uma graça. Tudo bem, a gente busca ter um preparo Sim. antes, mas o ambiente daquela igreja já facilitou a Entendi. mensagem do evangelho de ser Sim. ministrada e alcançar o coração dos irmãos, entende? Então, quando você compreende a importância, o líder que compreende a importância de uma vida de oração, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Sua pregação não será a mesma. É isso. Sua liderança não será a mesma. Sua missão não será a mesma. Há um impacto muito grande. Que legal. Top, pastor. Caminhando aqui já para a reta final, sei Sim. que está sendo. Eu não sei você aí na sua casa, onde você estiver. Para mim está sendo tão enriquecedor que o tempo passou eu nem vi. E a gente. Eu tinha algumas outras pautas para conversar, mas como eu disse, fiquei preso na pauta da oração. O pastor Sim. também. Na verdade, Deus está falando comigo isso desde hoje de manhã. Deus já estava falando comigo sobre a oração, então eu acho que o Senhor ele marcou mesmo esse episódio para ser Amém. basicamente sobre isso. Mas dentro de oração tem uma frase que você citou para nós mais cedo, que você disse assim, antes de tentar liderar pessoas, lidere a si mesmo. Sim. Né? Então assim, na tua visão, o que é liderar a si mesmo? O que seria esse lidere a si mesmo? Fala um pouquinho pra gente. Muito bom, perfeita pergunta. Vitor, às vezes a gente quer liderar com profissionalismo e a gente esquece do nosso compromisso em casa, né? O seu compromisso em liderar bem a sua família, em conduzir bem a sua vida espiritual, o tempo de secreto, que nós já batemos nessa tecla aqui, já falamos. E aí o que acontece? Você quer liderar outras pessoas sem antes ser guiado pelo Espírito na sua vida. Então assim, se você não tem compromisso na sua vida pessoal, como é que você vai ter a capacidade de liderar outras pessoas? Não tem como, né? E assim, as pessoas, elas ouvem outras que vivem aquilo que pregam, que ministram. Então, por exemplo, se eu chego para ministrar, se eu chego para ensinar, para conduzir, para instruir, elas querem saber quem sou eu dentro de casa. Quem é o pastor Marcelo como esposo? Claro. Quem é o pastor Marcelo no âmbito profissional? Quem é ele ao acordar? Então, se você não lidera bem a sua vida, você não terá capacidade de liderar bem as pessoas, porque a sua vida vai ser uma vida incoerente, Sim. uma vida de hipocrisia. Uhum. Né? Quando Jesus pregava com autoridade nas sinagogas, falava aos fariseus e às multidões, ele pregava com autoridade não porque gritava, ele pregava com autoridade porque ele vivia. Uhum. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, se você não liderar bem a sua vida,
essa conta vai chegar. Então, para você liderar outras pessoas, as pessoas estão olhando Sim. sempre para você, né, Vitor? Às vezes a gente diz assim, ó, você que está vindo para a igreja, você que está se chegando à igreja, você que está servindo aqui, não olhe para mim, olhe Sim. para Jesus. É interessante, mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, né, e eu acho interessante quando ele diz assim, vocês podem ser meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Ele tem convicção daquilo que ele carrega, ele tem convicção do testemunho que ele dá, ele tem convicção de uma vida coerente que ele vive. Então, por isso ele diz assim: não tem problema vocês olharem para mim, vocês vão Uau. ver Cristo, vocês vão ver a presença, não é? Então, Paulo antes liderava bem a sua vida para liderar pessoas, porque você sabe que se a gente não dá uma vida de testemunho, uma hora ou outra, as pessoas vão olhar, vão perceber, vão saber e vão dizer: esse cara não vive que prega. Por que eu estou sendo liderado para essa pessoa? Sim. Ele não é um excelente esposo. Sim. Ele não é um excelente profissional. Sim. Entendeu? Ele não tem vida com Deus, é fachada, Sim, sim, sim. etc. Então, isso vai pesar sobre a sua liderança. Entendi. Interessante, pastor. Essa questão de liderar a si mesmo, né? Isso é aquela velha frase, né? Muitas vezes a gente diz para os nossos filhos: olha, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Pelo menos eu ouvi muito isso, né? Quando era garoto, né? Eu ouvia muito: faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Né? Então, olha, tu não pode fazer isso, mas fazia. Tu não pode fazer aquilo, mas fazia. Então, assim, eu acho que a nossa geração, né? Mais nova e a que está vindo, cada vez mais procura realidade, É isso aí. né? Menos performance, mais realidade. Menos aparência, mais vida real. Sim. Né? E eu acho que, até se você for ver, até a própria televisão mudou um pouco. A internet influenciou muito, né? A televisão hoje em dia você vê uma informalidade maior na televisão. Na internet a gente vê muito mais a questão do dia a dia mesmo, das pessoas serem quem elas são e não esconderem muito, né? Procurar não esconder. Eu falo isso a nível geral. Né? E eu acho que como pastores ainda mais é a nossa responsabilidade, né? Ainda mais é a nossa responsabilidade, não de nós queremos mostrar para as pessoas uma perfeição, Sim. mas nós sermos autênticos, genuínos, Isso. mas obviamente transformados pelo Espírito Santo, não tentando mostrar para as pessoas algo que não é real, mas nós buscarmos ser algo de verdade, algo real para passar isso para as pessoas. Eu gosto muito do texto que você usou, que o apóstolo Paulo diz que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho que a nossa geração de pastores tem que procurar isso. E a unção também vem muito da verdade, né? Eu creio que o selo de Deus nas palavras que nós falamos, como você disse, a autoridade de Jesus vinha do que ele pregava, não por aumentar a voz nem nada disso, mas porque ele era, porque ele vivia. Sim. E eu creio que a nossa autoridade também vem dessa vida genuína. Sim, perfeito. Tô recordando agora aqui de Mateus, capítulo 7, o verso número 24. Jesus ele está concluindo o Sermão da Montanha, falando sobre diversos assuntos concernentes à vida cristã. Aí ele diz assim: todo aquele, pois, no verso 24, que ouve estas minhas palavras e as praticam, eu irei comparar como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele está falando sobre coerência. Sim. Se ouvir e viver. Legal. Né? E aí, a sua vida, essa casa, a sua vida, ela vai ser alicerçada sobre a rocha, a palavra que é Jesus. Hoje eu vejo muitos ministérios que são frágeis, porque não tem essa base. Essa base de viver a palavra, de colocar em prática a palavra, de coerência. Muito bom. Muitos ministérios deixaram de ser notórios, digamos assim, eu estou falando de aprovação vinda de Deus, tá? Sim. Porque não tem investido nesta base. Legal. Né? Eu sei que as pessoas, você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer fluir, mas sem uma base ali sólida pela palavra, pela oração, você não vai conseguir. Legal. Né? Eu gosto também de quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ali no capítulo 6, verso 10, ele diz assim: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos nós somos fracos. É isto? E a partir do verso 10 ele vai começar a tratar sobre batalha espiritual. Então, o assunto é tão importante que ele deixa para o final da carta. Sim. Né? E aí ele vai tratar sobre batalha espiritual. Ele diz assim: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós somos fracos. Nós devemos nos fortalecer na força que vem de Deus e no poder que vem de Deus.
aquilo que Deus faz por nós, no poder da cruz, no poder do Evangelho. Vamos nos fortalecer no Senhor. Eu gosto de uma frase do Hernando Dias Lopes, que ele diz assim: quanto mais fracos somos, mais dependente de Deus nos tornamos. E quanto mais dependente de Deus nos tornamos, mais fortes somos. Legal. Então nós não somos fortes porque somos fortes, por Uhum. conta dos nossos braços, por conta da nossa inteligência, por conta da nossa vida intelectual. Não, nós somos fortes porque a graça de Deus nos alcançou. Uau, Né? Deus olhou para Paulo e disse assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua é fraqueza. isso. Nós somos fracos, Vitor, mas eu acredito que com a graça de Deus, com a vigilância redobrada, a gente consegue permanecer firme. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não Não caia. caia. E o que vai ajudar a gente a não cair, eu vejo em primeiro lugar, vida de secreto. Segundo lugar, obediência à liderança. Terceiro lugar, que eu posso contribuir aqui com você, que reconhecer que você é fraco e que você precisa, você carece da graça e do poder que vem de Deus. Terceiro, vigilância. Né? Além de ter uma vida de constante oração, vigilância. A primeira carta de Pedro ali no capítulo 5, verso 8, está escrito assim: seja sóbrio, vigiai, porque o diabo está em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você vigia e ora, pela graça de Deus, você vai dar conta de ficar de pé. Eu sempre digo que toda queda é construída. Nenhuma queda é do dia para a noite. Sim. Né? Ela é construída, você vai dando pequenas brechas e o inimigo ele é muito paciente e aí no tempo certo ele derruba você. Se você não aumentar o nível de secreto, o nível de vigilância, o nível de obediência à liderança, ou seja, caminhar com alguém que sempre está ali te conduzindo, te mostrando o caminho, que está repreendendo você, que está te dando feedback, Muito bom. você não vai conseguir ficar de pé. Top. Obrigado, Marcelo. Uau, eu não sei você, eu tô muito ministrado, tô sendo muito abençoado. Gente, se você curtiu esse episódio de hoje, não esquece de curtir. Comenta aí também como é que tá a tua vida de oração, ou qual foi o momento aqui da que a gente conversou que mais te abençoou. Pastor Marcelo, deixa aí uma última mensagem pro pessoal sobre liderança. Qual seria a dica que você daria aí para os futuros líderes que estão sendo gerados e formados para os nossos espectadores? E a gente vai encerrar. Amém. Maravilha. Meus irmãos, não deixe a vida de oração. A recomendação que eu tenho para vocês é orar, vigiar, se voltar cada vez mais para Deus. Você que está começando agora, não se compare, segue o seu ritmo, segue a sua frequência. Deixe Deus fluir na sua vida, não pule etapas. Você possa viver em cada ciclo aquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Não interrompa nada disso, deixe Deus trabalhar na sua vida. Não se perca com as distrações, não se perca com o ativismo, não se perca na sua missão, porque a gente pode estar perdido dentro da nossa missão que a gente exerce. Portanto, priorize essa vida de secreto, essa vida de oração, não se compare, porque tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai viver, as promessas vão se cumprir em sua vida. Amém. Gente, se você curtiu esse episódio, não esquece, bota o joinha aí, comenta, envia para alguém, envia para um líder, um amigo, talvez até o teu pastor, envia para alguém, e que Deus abençoe vocês. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do LedoCast. Deus abençoe, gente. Valeu. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.